com apenas 9 semanas, envolto no ventre daquela mãe tão jovem, o coraçãozinho do bebezinho Jesus batia acelerado. Tum, 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 tum. Como é o coração dos fetos em sua vida abundante, ainda que tão pequenininho, no ventre de sua mãe. Cerca de 195 batidas por minuto. Normal. Um coração acelerado para a vida. No fim, 33 anos depois, agora na hora nona, nos últimos instantes da crucificação, envolto pelo inferno dos homens, o coração de Jesus bate com taquicardia, cerca de 220 batidas por minuto. Tum, 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 tum. Ele não conseguia respirar direito. A posição da crucificação agravava ainda mais a sua postura corporal, de maneira que ele não tinha como se mover para buscar o hálito, o ar que tanto necessitava. O seu organismo, suas células, seu pulmão, seus pulmões estavam intoxicados de gás carbônico, porque ele não podia fazer as trocas gasosas naturais, respirando o oxigênio e suspirando o gás carbônico. Ele tinha muita deficiência na respiração. Isso fazia com que o coração dele trabalhasse ainda mais acelerado para tentar dar conta de todo aquele choque, toda aquela febre, toda aquela intensidade de dor, toda aquela pressão que se fazia no corpo de nosso Senhor, somada a essa dificuldade, essa intoxicação, o coração dele estava prestes a explodir, estava no limite. Como diz o Dr. Truman Davis, onde pesquisei essas informações. A crucificação é um método de execução lento, doloroso e fatal. Olha o que o médico diz. Os quadros de hipoxia e hipercapnia, que é esta inundação de gás carbônico no corpo, levaram o coração de Jesus a bater cada vez mais rápido, evoluindo para uma taquicardia aguda. Os batimentos cardíacos de Jesus, cada vez mais rápido, atingiram provavelmente 220 batidas por minuto, que é o máximo de batimento possível para um ser humano. Te impressiona? O que mais me impressiona é este coração bater por você e por mim desde o início. Quer no ventre de Maria, quer abraçado por aquela cruz. O que me impressiona é este coração bater por você e por mim desde a eternidade. Lá, nos tempos eternos, já nos amava eternamente e decidiu nos atrair com benignidade, como diz o profeta Jeremias. O que me impressiona é este coração tão santo bater por pessoas como você e como eu. Pessoas com os corações empedernidos. É isso que me impressiona, somada às impressões de profunda angústia que tenho ao ver o meu Senhor e o seu Senhor sofrer por nós naquela cruz voluntariamente. Ele é que foi lá. Ele é que quis. Ele é que desejou nos salvar. Havia uma conspiração entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por amor a você e por mim. Uma conspiração santa. A Trindade planejou, executou e realizou a nossa salvação. Ah, queridos,
É pela sexta vez que seus lábios se mexem. E o que ele está dizendo? Chegue bem perto. É uma palavra grega, tetelestai, traduzida para a nossa língua, está consumado. Consumado está. Não é a morte de alguém que está se debatendo, agônico, angustiado, sofrível, impotente, como se esmagado pela circunstância. É a morte de um rei soberano, que já havia prometido o céu para um ladrão moribundo, já havia perdoado aqueles que se impuseram contra ele, já havia preparado uma proteção para a sua querida mãe, e agora, sobre todas as coisas, pede água para se cumprir tudo que a palavra havia dito sobre ele. E então, quando percebe que realizou todos os planos para a nossa salvação, ele diz: está feito, está pronto. É a soberana serenidade daquele olhar sobre o universo, abrangendo toda a continuidade dos séculos, que transparece nessa sexta palavra de Jesus, impregnada ao mesmo tempo de tristeza e de majestade. Está consumado. Meu irmão, às vezes as pessoas olham com pena para Jesus, como se fosse um pobrezinho, um coitadinho, um filho de Deus. Mas esse não é o Jesus Cristo das Escrituras. Na verdade, foi ele quem sentiu a nossa penalidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É um tempo de tristeza encarar o nosso Senhor pendurado no madeiro, mas ele tem um grito e um brado de triunfo. Ninguém jamais agiu ou morreu desse jeito. O nascimento de Jesus foi singular. De uma virgem, miraculosamente concebeu Jesus, o Salvador. Sua vida foi singular, como a sua túnica, sem costura, sem remendos. E sua morte foi singular. Ao dar a sua vida, sua morte foi diferente de todas as outras mortes, porque só Cristo morreu por vontade própria. Você e eu, quando chegar a nossa hora, não tem jeito, morreremos. Cristo não. Cristo podia escolher não morrer. Naquele cimo da cruz, ele podia escolher não morrer, mas resolveu permitir que a morte lhe tocasse. Quão diferente foi o fim do nosso Salvador. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer, disse Jesus. Tetelestai. Consumado está. Quem gosta de oratória, quem estuda aí as retóricas, sabe que o contexto grego, um epicentro, um ninho de grandes oradores e discursadores da história, sabe que os gregos tinham uma perseguição particular quanto a esse quesito. Os antigos gregos orgulhavam-se de serem capazes de dizer o máximo com o mínimo. Era a habilidade extrema quando você conseguia se pronunciar muito falando pouco. Muita coisa com poucas palavras. Neste contexto de fala grega,
dar um mar de assuntos em uma gota de linguagem. Era tido como a perfeição da oratória. E Cristo, ali, com uma única frase, constrói e ensina todo o evangelho para você e para mim. O máximo da oratória, o máximo da entrega, o máximo da realidade. O nosso Senhor, com uma palavra apenas, faz o grande discurso da nossa salvação. O que os gregos buscavam e todos os oradores da história encontrado aqui, está consumado. No original, como já disse, tetelestai. É apenas uma palavra, todavia nesta palavra está contido o evangelho de Deus. Nesta palavra está contido o fundamento da segurança do crente. Nesta palavra é descoberta a essência de todo o gozo, de todo o bem, como o próprio Espírito de toda a consolação divina. Meu amigo, as palavras da cruz deveriam estar gravadas em nossos corações. Porque não há carta de amor nem poema neste universo que se compare às falas de Cristo por ti e por mim pela igreja. Na antiguidade, quando o preço da compra era acertado e não ficava devendo nada, nenhum centavo, nenhum valor em aberto, então se escrevia na nota promissória tetelestai, no comprovante de venda, está consumado, está quitado, está pago. Não há uma dívida a mais, não há um centavo sequer. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente na cruz. Não tem dívida. Não há mais dívida. Fomos perdoados abundantemente em Cristo Jesus. Você sabia que nenhum outro homem pode dizer esta palavra dentro deste contexto? Só Cristo. O castigo de um homem pelos seus pecados duraria para sempre. E ele jamais poderia dizer, nem depois de sofrer toda a eternidade afora, em nenhum momento ele poderia dizer, está consumado, paguei a minha dívida com Deus. Não tem como. Nem por toda a eternidade afora de sofrimento, o homem poderá dizer, no final de tudo, está consumado. Em vez disto, bradaria todos os dias, não tem jeito, não está consumado. Meu amigo, Jesus fez em 6 horas o que nenhum ser humano seria capaz de fazer durante toda a eternidade. Remover os nossos pecados, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amigo, não ignoremos estas palavras santas. Na cruz, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, não há um centavo de dívida. Quando nosso substituto celestial pagou o elevado preço de nosso resgate, não foi ouro nem foi prata, foi o sangue daquele inocente. Como disse Spurgeon, podemos permanecer confiantes a despeito do trovão da lei e do raio da justiça, pois estamos salvos sob a cruz. Jesus pagou o saldo de nosso pecado até o último centavo. Meu amigo, meu irmão, havia 3 cálices naquele Calvário.
Já dizia Wersby, o primeiro cálice foi oferecido a Jesus logo quando ele chegou, um vinho misturado com fel para entorpecê-lo. Mas ele não aceitou beber aquele cálice, o cálice da caridade. O segundo cálice da compaixão, pensando assim, como já vimos, Jesus clamou: tenho sede. E um soldado, misturando compaixão com maldade, embebeu uma esponja em vinagre, prendeu numa vara e ergueu até a boca de Nosso Senhor. Aparentemente a esponja úmida apenas lhe tocou os lábios. E Cristo não bebeu desta falsa compaixão humana. Mas houve ainda um terceiro cálice, naquele dia no Gólgota, o cálice da nossa iniquidade, que Jesus bebeu até o fim. Meu Pai, disse ele no Getsêmani, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, quando Pedro puxou da espada para defender a Jesus, Jesus o repreendeu: guarda a espada, Pedro. Acaso não haverei eu de beber o cálice que meu Pai me deu? Era a taça da ira de Deus, cheia até a borda. Cálice que todos os pecadores deveriam tomá-lo. E aqueles que não se renderem a Cristo, aqueles que não forem tomados por Deus, beberão desse cálice o inferno afora eternamente. Mas Cristo bebeu esse cálice pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus eleitos. Tínhamos a morte e a maldição em nosso cálice. Ó Cristo, este cálice estava cheio para ti, mas bebestes até a última gota sombria. E agora o cálice da ira de Deus está vazio para mim. É um poema de 1824, cujo título é O que pesava profundamente a cabeça santa de Nosso Senhor. Eu quero concluir nos alertando quanto à nossa vida e à nossa existência diante do conhecimento que temos do que a palavra de Deus nos dá. Se somos perdoados, vivamos como pessoas beneficiadas pela graça de Deus. Todos nós nascemos com uma data de vencimento, uma data de validade. E é claro que esperamos poder dizer que terminamos o que Deus nos deu para fazer, não é verdade? Mas somente Jesus pôde dizer isto absolutamente, verdadeiramente. Ele morreu com toda certeza. Morreu com a certeza de que sua missão havia sido eterna e perfeitamente cumprida. Morreu sem um único arrependimento. Não precisou de um tempo a mais para pregar um sermão a mais. Não precisou de um tempo a mais para curar um paralítico a mais. Não precisou de um tempo a mais para multiplicar mais um pão. Ele tinha apenas 33 anos de vida quando morreu e ressuscitou. Mas havia cumprido sua responsabilidade e todos os seus desígnios ao pé da letra. Não percamos tempo. Que nós possamos usufruir melhor de nossa vida, para que quando chegar os últimos momentos, os últimos instantes e os últimos segundos, não nos entristeçamos de ter corrido atrás do vento, de ter semeado vento,
de ter combatido maus combates, corrido na contramão da carreira e deixado a fé exposta para ser vilipendiada, maltratada, ultrajada, por ter lutado por tudo neste mundo, menos pelas causas do Evangelho. Sabe, meu amigo, o meu medo é chegar no céu, embora não haja medo no céu, mas é chegar no céu e ver que tudo era real e não dá tempo de voltar para fazer aquilo que por falta de fé e obediência não fiz. Por favor, aproveitemos o nosso tempo para que quando chegar os últimos momentos, as últimas batidas de nosso coração, tenhamos feito pelo menos o que o Senhor quis que fizéssemos. Disse na palavra para que obedecêssemos. Que cada um de nós possamos conhecer mais o que o Senhor fez por nós. Tomar esse cálice da salvação, como disse o salmista. Porque o Senhor tomou o cálice da ira por ti e por mim. Deus te abençoe, Deus te ilumine, e aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, faça, realize. Conheça a palavra de Deus, estude, aprenda, busque, ore, evangelize, abençoe, influencie. Sejamos luz e sal neste mundo decadente, sejamos uma influência santa neste mundo que crucificou o nosso Senhor. Amemos os nossos inimigos, oremos pelos que nos perseguem, sejamos mãos mais do que sermões, sejamos mãos para abençoar os outros. Façamos a diferença para que quando o Senhor vier nos buscar, possamos então não ter remorsos de ter vivido uma vida vazia, cheia de complicações, mas possamos falar também em muitas coisas está consumado. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Que Deus te abençoe. Abraço. Em nome de Jesus. Excelente restante de noite na presença do Senhor. Obrigado pela sua companhia. Tetelestai. Está tudo pago por nós. Celebremos a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém.